Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui novamente para falar um pouquinho das emoções, né? Como eu já venho comentando aí com vocês nessas últimas postagens, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre essas emoções dos 5 elementos, né? E primeiro eu gostaria também de agradecer cada um de vocês pela participação. É sempre bom poder falar um pouquinho mais, transmitir um pouco desse conhecimento e assim, eu tenho certeza que tem despertado curiosidades, eu recebo muitas mensagens, fico à disposição também para responder todas as dúvidas, então está aqui a minha abertura caso tenha algo a comentar, acrescentar e até mesmo entender, né? Porque a gente passa por esse processo, esse caminho de crescimento e às vezes a gente não consegue desenvolver o nosso crescimento sozinho. É por isso que a gente está aqui, né, sempre à disposição, não só eu, mas assim como outros colegas também de profissão, não somente na acupuntura, mas na psicologia também. A gente entende aí, claro, e essa base que eu trago, principalmente também com a minha formação em psicologia, me dá uma segurança maior para casar junto, né, esse tipo de conhecimento que a gente já traz da formação de psicologia juntamente com a medicina oriental, que tem muito a nos ensinar, né? A medicina tradicional chinesa é uma medicina milenar, então ela traz muito e ela trabalha muito sobre essas emoções e as reações que elas podem causar no nosso corpo. Então é um prazer poder falar com vocês, né, e apresentar um pouquinho sobre essas emoções. E hoje a gente vai falar sobre uma emoção que às vezes não é muito boa, mas é importante que a gente fale sobre ela. A gente vai falar um pouco sobre a tristeza. A tristeza é uma emoção dentro dos 5 elementos e ela está assim presente, né, dentro do movimento aí dos 5 elementos, dentro do elemento metal. Né? O metal ele tem ali a sua característica específica como o pulmão sendo o órgão e temos o intestino grosso sendo a víscera responsável. O que seria uma pessoa que tenha uma personalidade dentro do elemento metal, né? O que ela pode estar desenvolvendo ali, que tipo de características que a gente observa e que pode trazer indícios sobre um desenvolvimento de uma tristeza, podendo ser até um estágio mais grave, o que faz a gente pensar em talvez outras patologias. É uma personalidade geralmente que é essa pessoa que está muito relacionada dentro desse elemento metal, ela tem uma presença aí dessa tristeza muito frequente, muito alta e muito notável por outras pessoas. Ela tem uma tendência a se isolar, né? Ou tem uma tendência também a precisar muito de atenção de outras pessoas. Então é uma pessoa que às vezes vai ter uma extrema ali necessidade de atenção, e ela tem uma tendência até ao egocentrismo, né? Uma pessoa mais egocêntrica e que tem aí aquela necessidade do outro, né? A necessidade de um olhar do outro ou ao contrário, né? Ou esse grande isolamento, esse grande afastamento. Quando a gente observa uma pessoa assim, é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo com ela e, claro, né, busque a ajuda de um profissional caso seja necessário. A tristeza é uma emoção, assim como todas as outras, e ela precisa ser vivida, precisa ser vivenciada. Imagina só uma pessoa que tem uma perda, uma perda de uma pessoa próxima, uma perda de alguém que ela não pode ver mais e ela não vivencia um processo de luto. Isso faz com que ela quebre um pouco desse processo de tristeza. E claro, isso vai gerando outras doenças, outros problemas. Por falar especificamente do pulmão, então essa angústia, essa tristeza, ela tem esse desencadeamento, esse desenvolvimento até mesmo de doenças mais de cunho respiratório. Então, geralmente, uma pessoa que apresenta uma tristeza muito grande, muito profunda, pode desenvolver um cansaço muito excessivo, uma falta de ar, perda na voz e, claro, né, o som da tristeza é o som do choro, né? Então, geralmente são pessoas mais chorosas e isso é um indício que pode ser algo sendo aí desenvolvido para um processo depressivo. Então, a tristeza é muito cautelosa, né? A gente precisa observar
e acompanhar todo esse desenvolvimento mesmo. Falando um pouquinho até mesmo desse movimento, então a tristeza ela governa todo esse processo de interiorização, né? O de olhar para si mesmo, o de se entender e se perceber. Por isso que a tristeza também ela tem um papel importante. A gente precisa ter um momento de interiorização, não somente olhar para o externo, mas também ter esse olhar internamente. A tristeza ela nos possibilita essa característica. E aí é um ponto muito interessante que leva para a produção artística, né? E é uma forma de expressar um pouco dessa tristeza. Então tem muitos artistas plásticos, pintores, cantores, enfim, diversos outros profissionais que atuam no segmento de arte, no segmento de entretenimento, que utiliza dessa tristeza e transforma ela em arte, transforma ela em conteúdo que vai poder ensinar ou transformar ou tocar em outras pessoas que às vezes está sentindo ou está passando pela mesma situação que essa pessoa tem passado ou passou. Então, geralmente, essa angústia, essa tristeza, ela deve ser notada, né? Principalmente quando a pessoa ela começa a apresentar alguma falta de perspectiva, e claro, isso vai ser manifestado através de problemas respiratórios. É importante a gente tomar cuidado, né, com a tristeza em excesso, principalmente neste momento que nós estamos vivendo. A gente tem o cenário aí do Covid, que onde ele ataca justamente o pulmão, né, o sistema respiratório. Então é importante que a gente fortaleça um pouco essas nossas emoções. Claro, a tristeza é importante ser vivida, mas é como eu sempre digo, né, nada em excesso, nada em deficiência, tudo em equilíbrio. Então é importante que a gente tome esse cuidado, se observe, se entenda, saiba o que está passando na sua cabeça e até que ponto essa tristeza está te impedindo de viver, né? Está te impedindo de buscar os seus objetivos. Então é importante que a gente se observe e tome cuidado nesse sentido. Muito obrigado pela compreensão, pela participação de todos vocês e te vejo no último vídeo amanhã. Um abraço!